Olá, muito boa noite para todo mundo. No repique desta viola encantada, em noite enluarada e festiva, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está chamando de novo a pionada para cantar, sapatear e contar caso na roda da fogueira. E já vai começando esta função novidadeira com a apresentação da nossa prosa bredeira do dia. O 22 terminou e o 23 começou, a festa acabou, o povo todo voltou a trabalhar, mas o preço do leite e dos seus derivados no mercado internacional continuou embicado para o mesmo lado que ele estava antes, que é o de descida da ribanceira. Pois foi isso que ficou demonstrado nesta terça-feira passada, dia 3 de janeiro, no primeiro leilão do ano na plataforma GDT, a Global Daily Trade, promovido pela cooperativa Fonterra da Nova Zelândia, país que vem a ser o maior exportador de laticínios do mundo. O caso acontecido foi que o valor dos produtos apresentados para venda neste evento ficou em 3.365 dólares por tonelada, o que representou um dolorido tombo de 3,7% na comparação com o derradeiro pregão do ano passado, que tinha sido realizado no dia 20 do mês de dezembro recém-terminado. A parte principal da explicação para esta evolução da cotação foi o comportamento da oferta, que desta vez contrariou o roteiro costumeiro para esta época do ano e apresentou um forte aumento de 16,5% neste curto espaço de 2 semanas, chegando a 33.478 toneladas. E de novo a derriçada foi geral, com todos os produtos negociados andando no rumo de morro abaixo, sendo que a maior redução foi do leite em pó desnatado, que ficou 4,2% mais barato e saiu a 2.838 dólares por tonelada. O leite em pó integral, que vem a ser o derivado comercializado em maior quantidade na GDT, continuou caindo, mas agora numa toada mais amansada, fechando o dia a 3.208 dólares, ou 1,7% a menos do que no leilão anterior. O maior preço deste produto no ano passado foi registrado em março, e de lá para cá o despencamento da sua cotação já está em 33%. De acordo com a avaliação da organização do leilão, outra situação que está ajudando a derrubar o mercado é o recrudescimento da pandemia de Covid na China, que está prejudicando o consumo e a economia do gigante oriental, que é o maior comprador mundial de leite e derivados. Já para o setor leiteiro brasileiro, a influência que esta queda na GDT poderia ter no mercado seria um aumento da importação, mas a alta do dólar em relação ao real não está deixando isso acontecer. De qualquer maneira, conforme a da Sabedência Geral, os nossos maiores fornecedores são os países aqui do Mercosul, que cobram preços bem mais altos. E juntando uma coisa com a outra, o resultado deve ser uma redução da entrada de produtos importados aqui no nosso mercado. O viajante que está de passagem por este chão do sertão brasileiro, de certo que está admirado com os campos verdejantes enfeitando a paisagem na beira das estradas. E para os companheiros e companheiras boiadeiros que ganham a vida na lida de criar e engordar gado, a hora agora é de aproveitar a recuperação do capim para fazer o rodeio da boiada e soltar na invernada para começar a nova temporada. Pois então, com esta prosinha de arrodeio, já fica anunciada a apresentação da nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do Portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é o bom rendimento de uma braquiária híbrida desenvolvida para ser plantada em áreas de seca prolongada. Confira. Wagner Pires, de olho no campo. Ulisses, fala para mim sobre o sabiá. Qual que é a diferença, qual que é o diferencial dele, o que o produtor, o pecuarista, pode esperar do sabiá? Sim, Wagner. Na mesma ótica do programa, né, o sabiá ele vem na 4ª geração de cruzamento e nos ensaios que a gente faz em diferentes regiões do país, a gente viu que o sabiá tem uma ampla adaptabilidade e estabilidade em diferentes condições, desde solos de baixa, média fertilidade a solos de alta fertilidade. Ele vai bem nessas diferentes condições quando se trabalha solos arenosos, solos argilosos. Ok. Então é uma planta que tem uma rusticidade muito boa. Para ambientes mais desafiadores e manejos mais desafiadores, ele tem essa plasticidade e essa boa adaptação.
Em termos de seca, a gente aqui é uma área de sequeiro, não tem irrigação. Não. E a gente observa que ele está tendo um diferencial, apesar que a gente está aqui numa faixa de bordadura aqui, ele está tendo um diferencial visível em relação ao restante do experimento, né? Exatamente, mas por que isso, né? Tem uma razão de ser. Tudo na vida tem um porquê das coisas, né? Então, a gente fez os trabalhos aqui no período de seca e a gente viu que o sabiá tem um sistema radicular muito profundo. Ele produz até 30% a mais de massa seca de raiz quando a gente compara, por exemplo, o marandu, que é uma planta adaptada aí há mais de 40 anos no mercado. E o sabiá supera ele em relação a isso. E o interessante, Wagner, é que essa resposta você vê na rebrota. Veja, por exemplo, isso aqui, a desfolha ocorreu em maio desse ano. Okay. Estamos aqui em 2022, em final da seca, em setembro. E você vê que, olha a quantidade de acúmulo de massa que ele acumulou. Sim. E toda essa massa que você acumulou, que o animal vier fazer desfolha aqui, é lâmina. Lâmina. Que é uma isso aí. característica dele. Sim. Perfilha bem e o que ele emite é lâmina. Olha, alongamento de como é muito pouco, né? Mesmo numa condição extrema dessa aqui, de praticamente 5 meses sem chuva após a desfolha. Ok. Por quê? Ele emite muita raiz. E ele busca água em profundidade. Profundidade. Exatamente. Então, pecuarista, fica aqui a dica para você. O sabiá é uma alternativa, com certeza, para regiões com estresse hídrico e para ter uma melhor qualidade de forragem, mesmo no período de seca. Tá bom? Caiana e sabiá da Barenbrug, e vamos experimentar, vamos testar, vamos avaliar e vamos tirar as nossas conclusões aí no mercado. Tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Abraço, até a próxima. Obrigado, Wagner. Lá fora, a Sururina está anunciando que o sol já está se descambando e a gente então pede licença para fazer agora uma ligeira parada na prosa, que vai demorar só o tempo de esperar a comadre Leontina ir buscar a lamparina. Aguarde. Num ano em que o nosso mercado pecuário corcoviou mais do que burro redomão, com o custo de produção disparando na subida do estradão e a margem de comercialização andando no rumo contrário, até os companheiros fazendeiros mais zerados nesta lida de ganhar a vida com gado tiveram dificuldades para aguentar o galeio e continuar firme em cima do arreio. Pois então, com o novo ano já estreado e entrado no calendário, é caso de urgente necessidade adquirir informação a respeito do lado que o vento vai bater daqui para frente. E para dar atendimento a esta precisão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que vai prosear com os amigos e amigas pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Obrigado mais uma vez pela sua gentileza e prontidão para atender a gente. Como sempre, seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Sidney. Obrigado mais uma vez pelo convite. Primeiramente, um feliz ano novo a todos, né? Esperamos que seja o primeiro aí ao longo desse ano. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado para os nossos amigos pecuaristas hoje. Muito bom. Ô Felipe, o preço do boi gordo começou o ano subindo, o ano passado, né? Subindo com consistência e substância. Em pouco mais de 2 meses já estava aí arredorando os R$340 por arroba aqui em São Paulo, né? Você lembra, né? Que foi que provocou aquela ribada, hein? Olha, a gente teve alguns fatores, o principal dele ligado ao ciclo pecuário de preço, né? Nós tivemos uma retenção muito forte de matrizes em 2020 e 2021 e a oferta vinha compassada ao longo de todo o ano de 2021. No final do ano, para quem não se lembra, nós tivemos aquela saída da China em função dos 2 casos atípicos de mal da vaca louca, o preço derreteu e a China volta a comprar no final de 2021, na virada para 2022. Dia 15 de dezembro de 2021, a China retoma suas compras de carne bovina pelo mercado brasileiro, né? E a oferta ela vinha mais compassada, a gente vinha com um poder de negociação por parte do pecuarista no começo do ano mais firme, e isso tudo acabou levando a ponta compradora a uma busca muito forte pelo produto, né, na originação do gado gordo ali na época, e fez com que os preços disparassem naquele começo do ano, chegando à máxima de 2022, que foi, como você bem citou, praticamente os R$340 por arroba que a gente acabou acompanhando aqui na Scott.
Por que foi que o mercado virou e o preço parou de subir já aí no meado do mês de março, né, do ano passado? O principal nome dessa queda acabou sendo o mercado de reposição, né, Cid? A gente, como eu acabei de comentar, veio com 2 anos, 20 e 21, com forte retenção de fêmeas, porque os preços da reposição eles vinham numa atuada imparável com relação aos preços desde 2019 até o meio do ano de 2021, e a partir do meio de 2021 adiante, os preços estagnaram na reposição, principalmente para as categorias mais jovens, e a oferta em 2022 começou a pesar, né? A gente começou a sentir uma maior oferta de gado mais jovem, principalmente bezerrada chegando no mercado, e isso pressionou as cotações, acabou desestimulando o criador, que aumentou o descarte de fêmeas ao longo do ano desse ano. E aí a concentração maior de descarte de fêmeas acaba acontecendo ali em meados de março, né? Até junto com esse momento de maior descarte de fêmeas, também tem toda a questão da safra de capim pressionando aí as cotações. Então, foram esses dois fatores que acabaram puxando essa baixa que perdurou todo o restante do ano de 22. Agora, considerando aí os números oficiais mais recentes, né, Felipe, o que foi que aconteceu com o abate de animais durante o ano recém-terminado? Aproveitando o gancho, né? Aproveitando o gancho até dessa questão dos abates, a gente teve até setembro, que são os últimos dados consolidados pelo IBGE, um incremento de quase 8% no abate de gado no Brasil em 2022 até o terceiro trimestre, quase 22 milhões de cabeças sendo abatidas no ano de 2022 contra 20 milhões de cabeças abatidas em 2021. E em todos os meses nós tivemos incremento na quantidade de fêmeas abatidas em comparação com o ano anterior. Nesse ano de 22, o abate de fêmeas ele aumentou 16% praticamente com relação ao ano anterior, e com todos os meses aí tendo um volume maior de fêmeas indo para o gancho. Então, nós temos sinais de uma virada de fase dentro do ciclo pecuário de preço, nos direcionando muito provavelmente ao início de uma fase de baixa aqui dentro do nosso mercado pecuário brasileiro. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Em que ponto do ciclo pecuário a gente vai estar nesse ano de 2023 que acaba de ser começado, né, Felipe? A gente entrou em 22, né, na virada, nós tivemos essa transição agora em 2022, e em 23 a gente acredita numa permanência ainda desse cenário de descarte de fêmeas. Os preços na reposição, eles têm trabalhado ainda em baixa, e a mercadoria que tem chega ao mercado, que é aquela bezerrada produzida ali, né, na estação de monta de 2021, ela tem chego com pesos melhores, ela tem chego com condições genéticas melhores, mas ela tem chego muito ofertada ao mercado. E por que eu falo condições genéticas melhores? A gente teve um incremento no uso de ferramentas relacionadas à questão genética desses animais. Nós tivemos o maior volume de sêmen bovino comercializado ali em 2021, e isso reflete na oferta de gado que está chegando, na oferta de bezerro que está chegando agora no mercado. E aí, como a gente teve o maior patamar de retenção de fêmeas desde 2003 em 2021, esse gado está chegando no mercado agora, em 2023 deve seguir, sendo aí um motivo de desestímulo à atividade de cria e descarte mais precoce das matrizes, né? Aquela matriz que não emprenhar na primeira vez, o pecuarista não deve seguir segurando tanto ela ou tentando a monta mais vezes, tentando com que ela entre em reprodução mais vezes. Então isso deve desestimular a atividade e uma maior oferta chegar ao mercado, além de um clima mais propício na questão de gado de capim chegando também. Com isso tudo que você falou, e para arrematar rapidamente a prosa, dá para acreditar numa alta no preço da arroba em 2023? Olha, é muito difícil em termos reais. Vamos levar em consideração aqui a questão de preços deflacionados, tá? É muito difícil a gente ver ganhos reais para a pecuária de corte agora em 2023. A gente deve seguir com o mercado bem pressionado ao longo do ano. Podemos sim ter em alguns momentos, seguindo a sazonalidade do ano, maior oferta de gado de capim. Agora, esse comecinho de ano é um período que o produtor ele tem um poder de negociação relativamente maior, mas, diferente do ano passado, não temos o fator China agora, então, aparentemente, nós não devemos ver uma retomada, o preço subindo tão cedo. Se for para esse preço subir em termos nominais, isso deve acontecer no segundo semestre,
puxado principalmente aí pela questão de sazonalidade, né, de entre-safra de capim, e isso podendo impactar na questão de oferta de gado de confinamento com os custos de produção ainda elevados. Então, a gente pode ver em termos nominais alguma alta singular, singela, em alguns momentos. Agora, no começo do ano, a gente pode até ter um movimento nesse contexto, mas nada substancial frente ao que a gente viveu nos 2 últimos anos. E no segundo semestre, talvez puxado pela entre-safra do capim, a gente pode até ver alguma firmeza com relação às cotações, mas a nossa perspectiva é de um ano de 2023 pressionado ainda pela frente, em função dessa fase que a gente está virando. Muito bom. O Felipe, evidentemente que a gente vai continuar acompanhando a situação aí, contamos aí com a ajuda de vocês da Scott para a gente poder entender a situação e aplicar e explicar aqui para os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro. Abração, muito obrigado, viu, Felipe? Feliz ano novo para nós todos e até a próxima. Até mais, Cid. Muito obrigado pelo convite. Um ótimo ano novo para todos nós. Obrigado. Quando a prosa é boa, parece que o tempo voa e a distância encurta na toada compassada dos cascos da boiada. E de conversa em conversa, a jornada já passou da metade, havendo assim a necessidade de se fazer aqui uma parada ligeira para recomeçar em seguida ali da Machadeira, que na sua parte derradeira vai ter o resumo do noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Seguindo o roteiro normal e costumeiro para a semana abrideira do primeiro mês do ano, a nossa praça boiadeira continua padecendo de febre paradeira, mas com o consumidor brasileiro cada vez mais alongado por motivo de falta de dinheiro, o comprador de gado já está querendo voltar para o trecho com facão derriçador de preço na mão. Não vai demorar nada e é já que o Terra Viva DBO na TV vai recomeçar. Aguarde. Virando a página da caderneta e riscando na caneta o que já foi falado, o assunto que está na vez de ser tratado agora com os companheiros e companheiras boiadeiros participantes da nossa reunião novidadeira é o caso que foi passado com o boi gordo no mercado e a evolução da sua cotação. E mais uma vez, o que tem para ser contado é que a nossa praça boiadeira continua padecendo de forte febre paradeira, seguindo o mesmo roteiro que sempre se repete na semana abrideira do primeiro mês do ano. Este comportamento não é surpresa para ninguém, por ser o resultado de uma combinação do clima, que é uma determinação da natureza, e dos procedimentos normais do mercado em relação à oferta e à demanda de gado terminado, e ainda por conta do desaparecimento do consumidor brasileiro por motivo aí de falta de dinheiro, né? A respeito desta questão do tempo, o 2023 está começando do jeito ideal para o fazendeiro brasileiro, com o céu sendo generoso nas águas e o capim já ficando viçoso nas invernadas, que estão praticamente recuperadas nas principais regiões de produção do país. O caso é só que, conforme é normal e até as crianças da roça sabem perfeitamente, a boiada ainda vai demorar um pouco para chegar no ponto de ser comercializada. E isso quer dizer que, falando assim no geral do Brasil inteiro, os próximos dias ainda devem ser de grande carestia de mercadoria. Logicamente que, tendo conhecimento desse comportamento natural do mercado, o dono do frigorífico sempre faz antecipadamente a sua programação, garantindo o fornecimento de animais em quantidade suficiente para atender à necessidade do seu estabelecimento e para manter a sua própria tranquilidade. Tanto que na indústria paulista, por exemplo, as escalas de abate estão fechadas até o meado do mês. E o comprador de boiada só não voltou a correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão porque não encontrou o pecuarista para manifestar a sua má intenção. A questão é que, conforme a gente já falou aqui mais do que uma vez, janeiro é o mês de descanso do fazendeiro, que já fechou o balanço da fazenda e a contabilidade da atividade e, tendo levado a jornada de vencida, agora está aproveitando um pouco o lado bom da vida. E para adquirir perfeito entendimento da situação atual, o amigo que está aí na frente da televisão tem de levar em consideração ainda o procedimento do trabalhador brasileiro, que sempre começa o ano em grande aperto financeiro, sendo obrigado de novo a gostar mais de arroz e feijão com ovo. E se no nosso próprio terreiro, o carretão ainda está derrapando e saindo de rabeira nas beiras do estradão, daqui para frente o caso é de prestar bem atenção também no andamento da negociação no setor exportador, que teve um ano excelente e deve continuar crescendo, mas numa toada bem mais compassada.
Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em 9 destas praças a arroba caiu e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária. Esta uma foi o norte das Minas Gerais, onde o boi subiu sozinho, passando para R$ 268 a prazo e livre do Funrural. Já no sul do estado, o macho foi derrubado para R$ 273. Em Belo Horizonte, a capital mineira, o tombo foi só da vaca, que escorregou para R$ 263. Neste mesmo trieiro de morro abaixo andou o sul do Goiás, com o boi piorando para R$ 268. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho desandou para R$ 261. No norte de Mato Grosso, o boi já não está valendo mais do que R$ 248. No sudeste matogrossense, a machadada acertou a vaca, que foi cortada para R$ 237,50. No norte do Tocantins, o macho desceu para R$ 258 e a fêmea para R$ 250 redondos. No sul do estado, o frigorífico está querendo pagar pela vaca no máximo R$ 246,50. E no Espírito Santo, a fêmea desandou para R$ 258. Na mocidade, eu amava a liberdade que eu via na lida de boiada e só o que eu queria era que um dia, para mim, ela fosse meio de vida. Mas o destino me fez traição e, num desatino, me mandou morar na cidade. E hoje eu campeio nestas esquinas de solidão e desenleio a felicidade perdida, enquanto acalento no peito o sonho de voltar por meu eito naquele fundo de sertão. É uma ilusão, eu sei, mas é o jeito que eu arrumei para iludir meu coração e fingir que não estou sofrendo, para poder continuar vivendo. Estas prosinhas recitadas todo dia aqui no final da nossa falação foram feitas assim sem muita pretensão, a não ser a de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Mas aí o povo gostou e foi querendo escutar mais, e a gente então foi fazendo e ajuntando tudo. E conforme os cadernos foram enchendo, as trovinhas foram virando livros e hoje fazem parte da minha série Versinhos de Caipira, formada por 4 volumes que estão correndo o chão do sertão na mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não. Se o amigo e a amiga ainda não tiveram a oportunidade de ler e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, que custa pouco mais do que meia arroba de boi na praça mais careira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, cujo número é 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E depois de ter contado as notícias, entregado as encomendas e repassado as lembranças mandadas, a comitiva faz aqui a despedida e começa a retirada, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.